O programa a seguir é uma produção independente e de total responsabilidade de seus produtores e realizadores. É com alegria que nós podemos estar na sua casa com o programa ao vivo, Amor à Vida. Amamos a vida porque sabemos que a vida é o maior dom que Deus nos pode dar. É um presente, como eu costumo dizer, e é nesse presente que você vai se realizando, vai se fazendo, vai se compreendendo, vai amando a si mesmo para amar os outros. Mas como nós falávamos na semana passada, para que eu possa me amar, eu preciso amar aquele que é o amor. Senão será um amor condicional, que exige condições. E para que nós possamos amar verdadeiramente, nós deveremos amar de maneira incondicional, quer dizer, amar aquela pessoa do jeito que ela é, na maneira com que ela age, na maneira com que ela está no meio da história, fazendo a sua história, respeitando sempre os parâmetros de cada um, porque senão a gente cria uma onipotência de achar que a minha vida é melhor que a vida dos outros e eu devo iluminar a vida do outro. Não, todos nós somos iguais perante a Deus, Deus nos ama a todos, temos diferentes missões, diferentes encargos na história, mas todos nós somos amados por Deus. Mesmo aquele que ainda não se encontrou e está à margem de uma história, está à margem de uma realização e que nós, como pessoas bem informadas e que procuramos estar bem informados, queremos ajudar esse sujeito a ser o centro da vida, para que não fique à margem. Eu costumo sempre dizer, você não é um figurante, você tem que ser um protagonista. Você está aqui para fazer acontecer a história. Então, pensando lá na parábola dos talentos, Deus te deu um talento, multiplica esse talento, enquanto você pode fazer escolhas, porque a vida é feita de escolhas por hora. Depois vai chegar um certo momento, quando a gente chega a uma certa idade, que a gente já não escolhe mais, vão escolher pela gente. Quando a gente era criança, a gente também não escolhia, deram o nosso nome, nós não escolhemos nem papai, nem mamãe, não escolhemos nem nascer em Sorocaba, Votorantim, seja lá onde for. Mas estamos aqui e queremos adequar essa vida. Não nascemos prontos, estamos aqui para aprender a viver. Então, amor à vida, diretamente aí na sua casa, para que juntos possamos meditar, refletir, pensar e chegar a uma conclusão bem dialética, né? Como é importante a gente ter aquilo que a vida vai propondo. Existe sempre o ideal de vida, mas existe uma contradição nessa vida. Tomara que a gente consiga fazer uma síntese. O que é importante para a minha vida? O que é significativo para a minha existência? Será que eu não estou me perdendo com as contradições? Será que eu não estou deixando me envolver demais com uma sociedade hipócrita, mentirosa? Acho que é bom a gente pensar nisso. Mas o trecho da palavra do dia de hoje, a Igreja Católica celebra o dia do bem-aventurado José. José foi um homem, como diz a palavra, fiel, justo. E hoje a igreja o celebra como alguém que amou verdadeiramente a Deus. E por amar a Deus, ele fora fiel na sua missão. Vamos ler esse trecho que diz o seguinte, é lá do Evangelho de Jesus, narrado por Mateus. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Tendo ele atingido 12 anos, subiram a Jerusalém. Quando voltavam, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais o percebessem. Mas, não o encontrando, voltaram a Jerusalém à procura dele. 3 dias depois, o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Todos os que ouviam estavam maravilhados da sabedoria e de suas respostas. Quando eles ouviram, ficaram admirados. E sua mãe disse-lhe, meu filho, que nos fizeste? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura, cheios de aflição. Respondeu-lhes ele, por que me procuráveis? Não sabíeis que devo ocupar-me das coisas de meu pai? Eles, porém, não compreenderam o que eles lhes disseram. Em seguida, desceu com eles a Nazaré e lhes era submisso. Então, olha que palavra interessante no dia de hoje, sabendo que Jesus vai a Jerusalém
Nós estamos para celebrar a Páscoa daqui a pouquinho também. E hoje a gente faz uma conotação de Jerusalém como a realidade do reino que Jesus instalou. Quando a gente acolhe o reino, que não é um espaço geográfico, mas é um estado de vida que eu escolho, eu faço essa passagem, essa Páscoa a uma vida nova. Quer dizer, consigo assumir as minhas contradições no meio de tantos ideais e vou tentando fazer essa síntese. Como nós ouvíamos, Jesus era submisso aos seus pais, eles obedecia. Ele era um garoto ainda, um adolescente, um pré-púbere, um pré-adolescente, mas ele obedecia. Ele sabia, estava começando a entender da sua missão, mas ele estava sujeito a uma família. Como nós também temos a família hoje, diversos tipos de família, não vamos discutir esse caso, mas tem a família nuclear, que já não está sendo mais nuclear, temos a família monogâmica, ou seja lá, monogâmica não, monoparental, melhor dizendo. Monogâmica é quando a gente vive a nossa monogamia, lógico, que é casamento com uma pessoa só. Bem, mas seja lá como for, o que me chama a atenção nisso é que Jesus foi se fazendo na história, e eu também não nasci pronto, nem você nasceu pronto. Nós estamos aqui para aprender, fazemos parte da obra da criação, e se nós soubéssemos tudo, então acho que perderia o gosto, nós seríamos pessoas normais. Eu acredito que uma pessoa normal não é uma pessoa muito agradável, ela fica meio complicando a vida dos outros, julgando os outros, seja lá como for, acaba atrapalhando a realidade da existência. Então nós somos pessoas que vão se esbarrando, segundo os pesquisadores, a gente se esbarra na neurose, a gente se esbarra na perversão, na psicose. Uns centram mais, outros menos, mas estamos aqui para nos descobrir e trabalhar essas realidades da nossa existência. Aí que é gostoso. A gente está aqui para se descobrir e para trabalhar quem eu sou, o que eu espero da minha vida, como realmente ter uma saúde intelectual, como ter uma saúde psíquica, como ter uma saúde do meu corpo, como saber julgar as questões. Eu vou me fazendo durante a minha caminhada existencial. Isso é fundamental para mim, para vocês e para todos nós, porque, como eu dizia, se nós tivéssemos nascido prontos, a gente está só gastando o nosso tempo e gastando aquilo que a gente aprendeu. Não. A gente está aprendendo, somos humanos, mansos e humildes deveríamos ser. Quando Moisés recebeu a incumbência de Deus para ungir o povo de Israel, com aquele óleo que ele indicou e com algumas ervas que era para ser misturada lá naquele óleo, eu não vou lembrar o nome da erva agora, mas se você for buscar um sentido da palavra, que sinônimo tem esta erva ou aquela outra? É humildade e mansidão. Aquilo que tinha Jesus, o grande ungido do Pai. Ele foi ungido pelo Espírito, pelo Pai, e ele era manso e humilde. Eu acredito que se a gente tentar atingir como cristãos que somos, porque cristão é uma palavra que vem do grego, significa pequeno Cristo. Se você é um pequeno Cristo, se você é manso e humilde, você enfrenta a realidade com muito amor, com muita vontade de viver, com muito entusiasmo e assim por diante. Então, amor à vida é o que nós queremos pensar. Você sabe que está ligado intimamente ao CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Droga. Nós já apresentamos toda a equipe, agora está faltando os médicos. A partir da semana que vem a gente vai tentar programar com eles, para a gente poder conversar. E aliás, a partir da semana que vem nós vamos transmitir a partir de terça-feira, às 14h30. Então, a partir da semana que vem nós vamos mudar o dia e horário. Todas as terças-feiras, a partir das 14h30, ao vivo, aqui no Canal 10. Então, eu estava dizendo, o CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Droga, lógico, está ligado ao município, está ligado ao governo municipal, está ligado à Secretaria da Saúde. E como nós trabalhamos em rede, porque hoje não dá para trabalhar sem rede, vamos entender o que é essa rede, como é que funciona essa rede, como é que ela trabalha, como que está dividida a saúde em Votorantim, como é que nós podemos, nesse trabalho de rede, como é que nós podemos ser atendidos e beneficiar o nosso povo e ajudar esse povo a ter saúde. Isso é fundamental. Não só a saúde, lógico, psíquica, mas a saúde também física, fisiológica, biológica, seja lá como for. Então nós temos a alegria de estar no nosso estúdio hoje com a nossa secretária da Saúde, que é a Isilda. Boa tarde, Isilda. Boa tarde, Padre Paulo. Boa tarde a todos os ouvintes, os telespectadores. Primeiro quero elogiá-lo pelas palavras muito lindas que o senhor acabou de falar. Obrigado, Isilda. Muito bonito. Parabéns. Obrigado. Eu agradeço muito
pelo seu carinho, pela sua amizade. Aliás, de muitos anos que nós nos conhecemos, desde a época do Santo Antônio. Poxa. Quantos anos faz que você trabalha no Santo Antônio já? Eu me formei há 25 anos. E já foi para lá? anos. E já fui para lá. O meu primeiro emprego foi no Santo Antônio. Então, lá nos conhecemos. Conhecemos, Com as conversar com as saudosas crianças, com as Isso. irmãs. As saudosas irmãs, porque elas nos chamavam muito, né, para poder estar junto com os doentes. Então, foi uma alegria e foi nesse período que eu conheci você. Eu gostava fico muito de muito trabalhar com elas. Assim, foi um ajudaram aprendizado. muito. Foi um aprendizado. A gente sai tecnicamente da faculdade, né, com a formação técnica, eu sou enfermeira, mas as irmãs tinham outro lado da profissão, que é o amor ao próximo, aquela dedicação integral que elas tinham. E isso realmente só ajudou, todas nós enfermeiras que passamos pelo Santo Antônio, aprendemos muito com elas. Com certeza. Eram exigentes, que eu lembro. Irmã Ananias, por exemplo, uma mulher exigente. Nossa. Mas era alguém assim que nos encantava com a sua dedicação. Era uma missionária. Alguém que se dedicou, saiu da Itália, na tenra idade, veio para trazer uma palavra de conforto aos doentes. Então, eu lembro muitas vezes, quando eu chegava, eu hoje não sei mais como está o Santo Antônio, não tenho muita aproximação, mas naquela época a gente não tinha nem cheiro do hospital, né? Era uma limpeza. Nossa. Eu acredito que seja limpo hoje, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando. Mas eu digo a questão das irmãs, como elas eram organizadas, né? Sim. Eu brinco que eu aprendi, lógico, na faculdade você aprende, o hospital é um ambiente limpo, organizado, tem que ser assim, porque você tem todo o procedimento, todas as técnicas para não contaminar o paciente, enfim. E eu sempre brinco que eu tinha a irmã Eutrudes, né? Irmã Eutrudes. Que trabalhava comigo na pediatria, eu assumi pediatria e maternidade na época. E ela falava assim, às vezes antibiótico de bebê, criança, né, líquido, e virava um pouco, escorria um pouquinho. Ela falava assim, olha, o vidro está chorando. Então tudo tem que ser muito limpo, muito organizado. O hospital continua muito limpo. Que bom. Mas bom. É aquela situação de antes, né? A gente tinha o apoio religioso, moral delas lá dentro. Foi muito bom, foi um tempo muito bom. Como você está falando, longe de pensar que a gente vai fazer uma crítica assim, limpeza, não é isso. É só para mostrar o carinho, da dedicação que essas irmãs tinham. A irmã Rosíris na cozinha, eu lembro que eu almoçava lá muitas vezes, juntamente com alguns médicos. Então nós tínhamos assim um atendimento peculiar, ela tratava o padre e os médicos como um verdadeiro sacerdotes que cuidavam da dor do corpo, assim com uma dedicação. Mas que bom, a gente fica feliz, é um saudosismo salutar, né? Muito bom. Outro dia eu vi, Zilda, aqui, saudades, amor que ficou. Eu gostei tanto dessa palavra, porque se você não deixar amor, não tem saudades, né? Agora, se você passar pela vida de alguém e deixou saudades, você deixou amor, deixou dedicação, com tudo aquilo que você é. E elas, de fato, nos deixaram. 42 anos no Hospital Santo Antônio, foi marcado realmente esses 42 anos com muita dedicação. Lembro da minha primeira túnica, que uma freira... Me foge a irmã Demétria, não sei se você lembra da irmã Demétria. Eu lembro do nome dela, mas eu não convivi com ela. Não conviveu com ela? Não. Então ela fez a primeira túnica e ela me falou assim, olha, quando você for padre, cada ponto que eu dei aqui é uma oração por você. Olha, que coisa interessante. E eu falei assim, puxa vida, a oração fomenta o homem, né? Faz com que a gente não desista, porque eu não gosto de ver a religião como uma varinha de condão que você faz coisas mágicas, não é? A religião é aquilo que nós estamos fazendo agora, trabalho de conscientização, porque senão a gente faria uma oração e colocaria as mãos e tudo estava resolvido, não. A gente tem que se dedicar. Retroalimentando com a religião. Verdade. Né? Não é só você ter a religião, você tem que se alimentar do que ela te propõe. Tem a menor dúvida. Aliás, eu tenho uma frase do Rubem Alves, bastante assustadora, mas eu gosto muito. O Rubem Alves foi um grande pensador, nós o perdemos o ano passado, mas um grande pensador, psicanalista. Ele era pastor de uma igreja presbiteriana, depois ele foi excluído por causa das ideias dele, né? Veja que interessante. Mas ele tem uma frase belíssima que ele dizia, Deus nos deu asas e a religião nos colocou dentro das gaiolas. E eu não faço isso, procuro não fazer isso, porque senão você limita o sujeito, né? Eu acredito que nós estamos aqui para aprender. Então vamos ensinar, mas dentro daquilo que o sujeito vai captando, ele tem uma maneira diferente de ser. Sim. Como acontece lá no CAPES, Zilda. As pessoas têm uma reincidíva sempre, elas
caem, mas todas as vezes que elas chegam, Sim, elas são bem voltam, são tratadas. acolhidas. É porque a gente fala, olha, ele tem um mundo, essa subjetividade, ela está totalmente desfacelada nesse mundo que gera uma vulnerabilidade ao sujeito, que as propostas, agora a gente está vivendo momentos difíceis, situações difíceis, e outro dia vi até eu fui numa missa, e o padre falou assim, vamos rezar para que Deus nos ajude na dengue. Eu com vontade de falar, padre, espera um pouquinho, não faça isso. Porque senão dá a impressão que Deus não vai ajudar. Temos que nos ajudar com a dengue, não Deus. Não Deus tem... ajuda também, lógico, fazendo as pessoas, né, se curarem e com a fé também delas, mas as pessoas têm que se ajudar para a gente acabar com essa dengue. Aí se que as tá pessoas não se ajudarem, isso que eu nós falo. não vamos vencer. Então eu até diria assim, olha, Senhor, meu Deus e Pai, vamos pedir nesse momento que nós não nos desanimemos com a luta contra a dengue. Aí sim é uma oração verdadeira. Agora, colocar na mão de Deus, Senhor, cure-nos, acaba com essa epidemia. Olha, eu vejo o seu trabalho, por exemplo, né? Agora a dedicação que está tendo aqui no município, com relação, não obstante as contingências, mas a dedicação com medicamentos, funcionários e tudo mais. Tudo isso é ação de pessoas que creem e que caminham através das suas mãos, mas é Deus agindo, podemos até pensar assim, através das pessoas que vão se cotizando, vão se unindo. Eu falo muito isso na igreja, sabe, Zilda? Quando nós temos um problema lá para resolver e as pessoas falam assim, olha, precisamos resolver esse problema. Quando nós nos unimos, eu vejo a ação de Deus no nosso meio. Aí eu acredito que Deus está ressuscitado e que Ele ressuscita-nos e que Ele nos une para trabalhar. Aí eu vejo a presença viva. Agora, quando fala assim, ó, eu tenho que viajar, vou cuidar do meu pai, vou cuidar da minha mãe, não houve mudança nenhuma. Não. Outro dia eu fui à farmácia, Zilda, e vi uma fila de gente com repelente. Eu falei assim, tudo bem, né? Eu acho que é uma... Não, é super válido, né? Mas, e aí, será que não vamos repelir dos nossos fundos e quintais? Lá no Trujillo, onde eu moro, tem muitas casas vazias, com piscinas e tudo mais, que estão abandonadas. E está sendo um foco horrível lá nesse bairro. Por esse motivo, porque tem casas abandonadas, as piscinas sem cloro, sem nada, você imagina só. Mas eu penso que é um desafio e eu sei que você, como secretária, tem passado por momentos contingentes, mas como que vocês estão enfrentando a dengue? Como que a gente poderia ajudar o povo a pensar mais, a refletir sobre isso? Você tem todo o seu espaço necessário, o seu tempo, fala aí que isso vai nos ajudar muito. Então, primeiro, como o senhor falou, Padre Paulo, é uma equipe. Então, as pessoas, eu só tenho a agradecer a equipe que trabalha comigo. Desde a equipe técnica de dentro da Secretaria de Saúde, como os funcionários que estão nas unidades básicas de saúde, no pronto atendimento, agora no núcleo que nós começamos a funcionar agora na segunda-feira, e as equipes de rua. As equipes de rua eu fico assim emocionada com o trabalho que eles desenvolvem, porque é o dia todo, é casa a casa, é aplicando, fazendo a parte de bloqueio do mosquito, eliminação de criadouros, enfim. Eles estão trabalhando muito, todos na secretaria estão trabalhando muito. Tem dias que nossos coordenadores, tem a chefia do PA, 8h30 da noite ainda não foram embora, e o pessoal vem, se atendido, às vezes demora um pouco, reclama, mas é que a demanda está muito grande. Nós estamos com uma demanda muito maior do que normalmente é o dia a dia de uma unidade de emergência. E então, eu só tenho que agradecer essa equipe. Primeiro, começar agradecendo por tudo que eles estão fazendo, né? E segundo, a população, né? Eu sou moradora de Votorantim, já passei, como eu falo, eu tenho alguns anos de prefeitura, então a gente já passou por outras fases, outros picos de casos de dengue. Só que esse ano é totalmente diferente do que todos nós já enfrentamos outros anos. Nós temos, um mosquito mais resistente, uma doença que ela é mais rápida de se curar, mas ela tem um perfil de sintomas muito graves. A pessoa está bem agora, daqui 5 minutos ela baixa mais rapidamente a pressão. Então, é muito mais cuidado em monitorar essa pessoa que está positiva. Anos atrás, não. Os casos de dengue chegavam, eram diagnosticados, a orientação não tem medicamento, não existe medicamento para dengue. Existe soro, muito soro oral, né? Se hidratar bastante por boca. E dor, remédio para dor, né? O Tilenol, enfim, os medicamentos que os médicos prescrevem para sintomatologia.
E os outros anos, esse vírus, que são vários vírus, são 4 ou 5 vírus que fazem a dengue, né, que causam a dengue, cada ano muda, né, o vírus, esse ano é o tipo 1 que está aqui, e ele atinge de uma forma que a pessoa hoje está, agora de pouco está bem, daqui a pouco ela desmaia por causa da pressão baixa. Então isso faz com que, e sangramento também, que é uma complicação, né, da dengue. Então a gente fica muito alerta, né, os serviços de saúde muito alertas, para detectar esse paciente que está com esses sintomas e intervir o mais rápido possível. Né? Ligar soro, até os postos de saúde, os funcionários, os médicos estão prescrevendo soro na veia, né, no caso, quando precisa, para melhorar esses sintomas. Então isso é que está fazendo com que a doença ela seja mais complicada esse ano. E outra coisa, nós infelizmente tivemos um período de seca, agora estamos num período de chuva. Eu peço assim, ninguém julga ninguém, mas a população tem que colaborar. Entendi. É muita Esses coisa. São os multiplicadores, porque não adianta, a gente vai dar um medicamento, vai ficar tomando soro, mas não é isso que vai fazer a dengue sair, parar. A dengue tem que interromper no município pelo combate ao mosquito, não por tratar as pessoas. Ela pode ser picada numa ocasião e depois ser picada novamente. Sim, né? Pode ter 2 vezes a doença, não está imune. É. Então, a gente pede encarecidamente, as pessoas, cada um veja a sua casa, façam mutirões de comunidade, foi feita uma limpeza grande agora no município, mas por incrível que pareça, no bairro que eu moro, hoje eu estava descendo para trabalhar, tem de novo entulho na casa dos outros, na frente da casa das pessoas, não é possível. Já passou, já retirou, foi uma quantidade enorme de caminhões que foi tirado do município todo, ainda tem bairros que eles estão terminando de fazer, só que assim, não é responsabilidade do município estar passando todo dia na sua casa ver se ela está limpa ou não. Não é essa a responsabilidade. É dúvida. Né? Então eu peço encarecidamente, não joguem copinho na rua. Esses dias eu estava no núcleo, que é ali na Praça Antônio Walter, as pessoas estavam sentadas tomando um refrigerante, esperando um parente que estava em tratamento, levantaram do gramado e deixaram os copos de refrigerante tudo vazios ali. Falei, mas meu Deus do céu. Chove. Entendeu? Chove, já enche a outro criador. Então é essa situação, a gente pede encarecidamente, vamos vencer. Mas todos nós, não só a Secretaria de Saúde, não só a Prefeitura, todos nós, população de Votorantim, a gente tem que ter amor por nós mesmos, né? Você já pensou, quando eu tenho um copinho na minha mão, Isilda, um copinho, agora se nós estamos em 116 mil copinhos. 116 mil copinhos. Já pensou? Vamos dizer que nós vamos na praça. Sim. Na praça de eventos. Tem 5 mil pessoas, já pensou 5 mil copinhos Sim. no chão? Então, por isso que você está falando, né? Cada um tomando a sua posição, a sua maneira de agir, a sua conscientização. A gente está precisando de gente bem informada. Ela falava da coordenação, dos pessoal que está se dedicando, mas tem que multiplicar isso. As pessoas mais conscientes para dizer, eu vou lá, vou ver se não está tendo. Você sabe que ontem, conversando com um médico amigo, né, que eu tive uma consulta, e ele me contou que a família dele teve, a esposa que é médica e os 3 filhos, porque moram numa casa que tem muito pratinho, tem não sei o que para plantas, e eles acabaram descuidando. Ninguém está livre, né? Ninguém na Então, por isso que eu falo, mas aí tem que estar atento a não ter mais nada dessas coisas. Existem orientações e estar bem atentos a essas orientações. Mas eu estou muito feliz de você estar aqui. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e aí nós voltamos para a gente falar um pouquinho mais sobre a dengue, sobre o CAPES. 1 minuto só, já voltamos, logo em seguida. Constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar.
Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de vias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. A Gazeta de Votorantim é o jornal que faltava. Aqui você encontra tudo o que é do seu interesse. Retire o seu exemplar grátis nas melhores bancas da cidade todos os sábados. A Gazeta de Votorantim é um jornal que tem um lado, o seu. Segundo bloco do nosso programa, Amor à Vida. É esse amor à vida que você tem que se dedicar, porque quando a gente pensa, olha, quando eu amo a vida, amo a história, eu sou uma pessoa construtiva, eu sou uma pessoa que não se deixa dominar por situações limites, pelos problemas, pelas dificuldades. É talvez aquilo que a gente até refletiu, nunca fuja do problema, porque é lá no problema que está a solução. Sempre será assim, sempre será assim. Aliás, é uma frase do Jean Vanier. Lembra? No primeiro dia que a gente começou o programa, quando a gente falava da questão das drogas, dos drogadictos, da adição do álcool e coisas assim, e a gente sempre dizia, nunca fuja do problema. É lá no problema que está a solução. Então, se eu começar a fugir da realidade, então o que vai acontecer? Eu outro dia conversando com uma família, ela falou assim, eu tenho vontade de ir para a Europa passar uns meses por causa da dengue. Eu falei, mas você vai fugir do problema? Você tem condições de ir para a Europa passar um tempo lá, mas escute, quem está aqui? Vamos lutar aqui, vamos lutar incansavelmente. Essa ação do povo de Deus que vai se unir para lutar em favor da vida. Isso para nós é tão importante, é tão alegre e assim por diante. Muito bem, aqui o seu Otávio lá da Vila Dominguinho manda um abraço para nós, Isilda. Ele disse que o programa está ótimo. Obrigado, seu Otávio. Obrigado. Aliás, vindo do senhor é um pouquinho... Ele é um otomizado, né? Sabe quem é o seu Otávio? Devo conhecer. Ele é um senhor fantástico. Que bom. Então, um grande abraço, Muito seu Otávio. obrigada. E ele é otomizado e ele sempre trabalha com os otomizados e trabalho de conscientização. Ele é fantástico. Uma pessoa muito dedicada. Mas então, Isilda, nós estávamos falando, mas antes de voltarmos um pouquinho à dengue, que isso é um problema seríssimo e que as suas informações, olha, estão sendo fantásticas. Posso dizer isso? Não, ótimo mesmo, é bom falar, as pessoas precisam sentir a responsabilidade sobre si, né? Porque a gente gosta de responsabilizar Deus, culpar alguém. A gente fala assim, como você falou agora do copinho, deixa lá o copinho, mas por favor, não joga nada, né? A gente tá evoluindo. Como nós falávamos no começo, eu não nasci pronto, mas eu também não vou relaxar. Eu vou lutar pelos nossos mananciais, por tudo aquilo que temos, passando momentos difíceis sem água, sim, com dificuldades que chegar a água no planeta. Imagina, só outro dia eu estava em Itu e eu estava conversando com um senhor, ele falou, nossa, não pode imaginar que sofrimento que fora, meses sem água. Agora, de repente, vem a água, mas a consequência vem. Tudo isso é um aprendizado, né? É um aprendizado. Mas então, agora voltando a falar um pouquinho, a gente falava logo no início, a questão da rede. Lembra que nós falamos do CAPES e o CAPES também faz parte da rede. Sim. Fala um pouquinho para nós o que é essa rede, como que está distribuído aqui em Votorantim, só para a gente entender as UBS, o PSF. Tá, vamos conversar então. Bom, Votorantim tem 26 unidades de saúde, serviços de saúde municipais, que são atendidos à população gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. O SUS, né, o Sistema Único de Saúde, ele tem 3 hierarquias que a gente chama.
o federal, o estadual e o municipal. No caso, então, nós somos um município, nós temos uma série de ações que devem ser feitas pelo município. A principal dela, que a gente chama atenção básica, que na verdade deveria ser a melhor atenção, deveria ser não só básica, porque é a atenção de você prevenir as doenças para que você não fique doente, né? Então, fazer prevenção, que seriam as unidades básicas de saúde, ou postos de saúde, centros de saúde. Nós temos 14 no município, entre unidades que a gente chama de tradicional, que é aquela que tem o médico clínico, pediatra, ginecologista, enfermeiro, dentista, enfim, e a unidade que a gente chama do Programa de Saúde da Família. Hoje nós temos os programas de saúde da família, que é um médico que a gente chama generalista, ou seja, aquele que atende todos os casos, né, que são as unidades do Jardim Tatiana, Green Valley e Vila Amorim. Essas 3 unidades são de saúde da família. Qual a diferença entre a unidade básica de saúde tradicional e a unidade de saúde da família? Como eu falei, o tradicional tem as 3 especialidades médicas e o saúde da família é aquele médico generalista, que é o antigo médico lá da família, que a gente tinha lá em 1900 e bolinha. Sabia tudo. Que atendia, conhecia a mãe, conhecia o pai, conhecia os filhos, enfim. Então, essas unidades, elas têm, além do médico, tem o enfermeiro, né? São equipes que a gente chama, e tem o agente comunitário de saúde, que é aquela pessoa que vai na casa das pessoas, que conversa com elas, por que a senhora faltou da consulta? Ou então, como é que a senhora está melhor? Como é que melhorou da doença? Fez exame? Enfim, é um outro sistema de atendimento. Então, até aproveitar, a gente vai abrir, está para ser inaugurado agora, se tudo correr bem no final de março, mais uma unidade, que é no Jardim Cristal, e daqui a alguns meses no Promorar também, que são 2 unidades que foram construídas e agora vão começar a funcionar. Então, a gente tem essas 2 unidades, 2 sistemas, então, o sistema de saúde básico, que são esses 2 tipos de unidade de saúde. Além disso, nós temos uma rede formada por ambulatórios, que são a média complexidade, que a gente chama. O médico lá do posto não conseguiu resolver, olha, é uma doença que eu como médico do posto, vou encaminhá-lo para um ambulatório. Hoje de manhã eu estava numa reunião no ambulatório. Nós temos um ambulatório aqui no Antônio Walter, que é a especialidades, antigo doutor Heitor Avino, né? Temos o ambulatório de saúde da mulher e da criança, o ambulatório de saúde mental, temos o serviço de atendimento especializado, que é o DST-AIDS, que mais? E temos o CEL, que é um ambulatório para atendimento de especialidades odontológicas. Então, são 5 ambulatórios para referenciamento dos pacientes dos postos de saúde para um atendimento mais especializado, né? Além disso, nós temos o núcleo de atendimento da criança, que é a odontologia para as crianças das escolas, que funciona num local do SESI, que o SESI nos cedeu. Então, é uma parceria com o SESI, Secretaria de Educação, Secretaria de Esportes, trabalham junto com a parte de odontologia preventiva e curativa dos escolares. Temos temos um hospital municipal, né, que é um hospital que nós temos 70 leitos, é um hospital que atende as clínicas, especialidades de média complexidade, que é clínica médica, cirúrgica, pediatria e o forte é a obstetrícia. Né? Esse hospital ele atende Votorantim em obstetrícia, mas também é referência para outros municípios. Araçoiaba da Serra, Piedade, também Itapiraí, também vem com as suas gestantes para ter neném aqui. Né? Então, é em média de 130 mães por mês que passam, só mães, né? Só maternidade. E temos uma média de 350 internações por mês. A UTI tem quantas vagas aqui? UTI adulto tem 5 vagas, nós não temos neonatal, nossa referência, às vezes acontece de jornal, a gente tem uns problemas com UTI neonatal, assim como todos os municípios da região têm também. Nós estamos tentando implantar, mas não é uma coisa simples, porque não é o município que implanta, é o Estado que libera a habilitação para a UTI. Não adianta nada a gente montar camas lá e não ser autorizado a funcionar. Então, a gente está pleiteando sim, mas é uma dependência de um contexto regional, não é só eu querer fazer uma UTI e conseguir fazer uma UTI no município. Tem todo um procedimento e a gente está tentando, pleiteando. Além do hospital, nós temos a unidade de pronto atendimento, que é a nossa unidade de urgência e emergência, né? Temos como referência de urgência, né, o Conjunto Hospitalar de Sorocaba, temos a ambulância SAMU, temos a central de transporte de pacientes, que mais?
Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Tem o CAPS. O CAPS, os CAPS. Então vamos aos CAPS agora, né? Os CAPS, o CAPS 2, né, que é o CAPS para pacientes psiquiátricos, e o CAPS AD, que é o CAPS nosso xodó, né? Álcool e droga, que é assim um serviço muito interessante, muito é um trabalho de formiguinha que o CAPS AD faz, e é um trabalho que eu já ouvi muitos elogios, inclusive, não é porque eu estou aqui hoje com o senhor, mas é um trabalho que as famílias vêm elogiar muito, né? Então acho que é bem interessante o de fato sistema. É um trabalho, como você falou, um trabalho de formiguinha, um trabalho difícil, porque a reincidência é muito grande, mas nós não vamos desistir, não vamos desistir em hipótese alguma, como qualquer dificuldade que possa surgir, a maior, eu diria, maior incidência no homem é desistir, né? Como a gente tem às vezes essa facilidade de faltar perseverança. Não, vamos parar com isso. Mas eu vejo que a Isilda e toda a equipe, a gente faz parte de uma reunião mensal, eu vejo a dedicação que se tem, a preocupação, se senta, ficamos horas e horas com informações, com dedicações, para atender o município. E eu estou falando isso porque sou testemunha. Então, já elogiei você várias vezes. Muito obrigada. Porque eu vejo sua dedicação. Não é alguém que está só para enfeitar, muito pelo contrário, que regaça as mangas mesmo. Então, é interessante a gente perceber isso e ver que a nossa preocupação é o povo votorantinense, né? Pensar nele e poder ajudar. Como o CAPS AD, nós estamos de portas abertas, mas nós também fazemos busca ativa. Quando as pessoas não estão mais, a gente vai atrás, a gente se vira para que essa pessoa possa sentir e ter aquele momento de dizer: não, eu quero de fato, não chega, eu já não quero mais ceder os espaços da minha miséria. O Lacan, que é um pensador francês, um psiquiatra, ele é psicanalista, mas ele foi psiquiatra. Ele falava do real, do simbólico e do imaginário. Então ele dizia que no real nós nunca vamos atingir quem nós somos, quem nós somos mesmo. Então a gente vive do simbólico e do imaginário. Então ele falava que o simbólico está muito ligado ao ego, né, ao eu. Então eu simbolizo uma série de coisas, de falas e ações e tudo mais, para dar conta do imaginário que está no superego, né? Porque o superego cobra muito a gente. Opa. Agora, que nós vamos descobrir quem nós somos verdadeiramente, nós não sabemos. É aquilo que nós falávamos, né, Isilda? Olha, saímos, vamos voltar, mas não sabemos de onde saímos. A gente parte do princípio da fé, mas a fé não é um dado científico, mas a gente fala da fé. Sair de Deus, para Deus voltarei. Mas espera um pouquinho, como é esse trajeto? Quem sou eu? Como que eu fiz escolhas de papai, de mamãe? Então, nossa, mas agora é tentar viver, tentando aplicar tudo aquilo que nós sabemos em favor do nosso povo e assim por diante. Mas vamos voltar à dengue, porque, olha, eu achei que aquela parte que você falou foi muito produtiva e muito importante para o nosso povo. Eu lembro, numa ocasião que eu estava aqui em Votorantim, que nós tínhamos um criadouro Isso, nós temos. Existe ainda? Existe. O Centro de Controle de Zoonoses, que na verdade falei todos os serviços, né, mas o Centro de Controle de Zoonoses também é um dos serviços, faz atividades educativas durante o período antes da fase que nós estamos passando agora. Então eles tinham realmente, tem um vidro, né, um plástico, uma garrafa, onde eles fazem o criadouro ali dentro, fechado, lógico, né, para mostrar as fases do mosquito. Então o mosquito, o ovo é invisível e fica em qualquer recipiente seco, né, ou com água, lógico, com água melhor ainda, mas mesmo o recipiente seco e cai a chuva ou então molha por algum motivo, os ovos já eclodem logo, tá? E em poucos dias já vira um mosquito. Vira larva, que a gente consegue visualizar e que quando os funcionários vão na casa das pessoas ou na rua, enfim, colhem as larvas, né? E aí também, daqui a pouco, essas larvas, depois de alguns dias, criam as asas e viram os mosquitos alados. Importante ressaltar que não é todo mosquito que é mosquito da dengue, mas hoje não dá para olhar. Que para olhar você tem que ter um microscópio, tem que ter um biólogo que entenda de mosquito. E nesse momento a gente não está para ver mosquito, mas para matar mosquito. Então assim, as pessoas ligam, deixa eu até esclarecer, que as pessoas ligam para a secretaria achando que passando fumacê resolveu. E não é.
o veneno, a gente aplica o veneno nas áreas com maior incidência da doença. Nós temos algumas áreas de Votorantim que estão com maior número de casos. Então, é centralizado nessas áreas, são vários grupos que trabalham na rua. Mas o veneno, ele tem minutos de atuação na casa da pessoa. Então, a partir do momento que o funcionário saiu da sua casa, continue com todas as medidas preventivas e usando inseticida comum. Não vou fazer propaganda de inseticida aqui, mas qualquer inseticida vai matar um mosquito também. O alado, né? Aquele que tem as asinhas e que entra na casa da gente, e a fêmea que pica, né? Mas, por isso que eu falo, não adianta, eu quero que venha passar o fumacê aqui na minha casa. Não adianta passar o fumacê, vai funcionar 20 a 30 minutos após a aplicação. Depois é o dia a dia de uma casa normal que você tem que usar o veneno comum mesmo e eliminar os criadouros, ou seja, quanto menos recipiente, quanto menos locais para o mosquito ir lá e se desenvolver e botar seus ovinhos e nascer novos mosquitos, mais fácil e melhor a gente consegue reduzir o número de casos até que passe, né, o período que é o nosso período até abril, por aí, é o período mais crítico. Como que nós poderíamos, assim, de uma ordem bem prática, Isilda, como que nós poderíamos, que tipo de prevenção a gente poderia fazer, por exemplo, numa calha, num fundo de quintal, onde tem aquele recipiente debaixo do vaso de planta. Sim. Porque não custa nada uma pessoa pegar uma escada, dar uma olhadinha lá na sua calha para ver se não está empoçando, se não está tendo... Então, quais as coisas básicas assim, que a gente poderia ajudar o povo a pensar? Certo, nós estamos fazendo uma campanha que já vem desde outubro, novembro, e agora a gente se intensificou. Inclusive, não sei se eu posso fazer não é nem propaganda, mas agradecer a Águas de Votorantim, que está sendo parceira de nossa também. Nós fizemos um folheto que está sendo distribuído junto com a conta de água. Então, ele vem os 12 passos para combater a doença, né? Então, é recipiente de plástico. Olha, gente, na minha casa eu tenho um monte de vaso, mas já não tem nem pratinho há muito tempo. Então, a gente tirou os pratinhos, tá? Se você não quer ficar com, não, vai sujar meu chão e tal, pelo menos veja que não tem água. Põe areia, tá? Pelo menos. A areia, o que a gente indica também é detergente. Detergente líquido, detergente de pia, né? Que a gente usa para lavar louça. Coloca uns pingos, porque mesmo que fique um pouquinho de água, o detergente não deixa o mosquito lá, pica e ele não fica. Então, acaba a superfície da água não deixa penetrar os ovinhos. Então, assim, cuidado com os vasos, né? Ralos, gente, jogar ou esse detergente líquido também, ou sabão em pó. Também ele não deixa as larvas, né, criarem. Vaso sanitário, se você vai ficar vários dias fora, feche a tampa, não deixe aberto. Recipiente de animal, para comida, água, sempre trocar todo dia, lavar bem, porque às vezes ele acabou de trocar água, mas a mosquita já deixou o vinho lá, está no fundo. Então, se jogar água de novo, vai criar. Então, lavar bem com sabão para tirar, né, se caso exista ovos também para serem eliminados. A caixa d'água é uma coisa assim que a gente fica muito preocupada. As caixas d'água estampadas, não é nem pela dengue, a gente já pensou, pombo, cai, morre ali, você aí vai beber aquela água, vai usar aquela água para fazer comida, morcego, rato, então tampar as caixas d'água. Não tem a tampa, é cara, então pelo menos uma tela bem fininha, dessas telas que a gente faz, tela de janela mesmo, a mais fina que tiver, a milimetragem mais fina, é aquela que você pode colocar e amarrar. Sim, já vai ajudar. Tá? Não é o ideal, mas vai pelo menos diminuir um pouco a incidência. Piscinas, para quem tem piscina, piscina é uma situação assim. Quem tem piscina, é lindo ter piscina, mas é um trabalho danado. Então, a piscina tem que ser tratada com cloro, tem que ligar o motor, pelo menos 3 vezes ou 2, 3 vezes por semana, você tem que mexer, tem que fazer funcionar aquela bomba, né? Isso também tem que ser feito. E o cloro, como ele é muito forte, a cloro de piscina, ele acaba também evitando a proliferação das larvas na água, mas desde que seja tratada. Agora, aquela piscina que está vazia, que ninguém está cuidando, pelo menos fazer limpar, lógico, deixar limpa e fechar com uma lona. E lógico, a lona sempre ser escoada, porque quando chove aquela lona também vai ficar cheia de água. Então também, que mais que a gente pode ver? As calhas, bem lembrado. Garrafas todas viradas para baixo, PET fechada.
Enfim, e a bendita mania da gente estar guardando, eu acho maravilhoso fazer aproveitamento. Eu separo na minha casa reciclável e não, mas dentro de um saco de lixo muito bem fechado, que não deixe, né, a exposição, porque às vezes você coloca, a pessoa passa, leva lá para a casa dela onde ela vai fazer o armazenamento, só que tem copinho aberto, tem garrafa aberta, qualquer tampinha de refrigerante já vira um criador. E até o lixo, se você deixar aberto o lixo, que entre água, pode juntar água lá no fundo. No fundo do saco de lixo, então tudo muito bem fechado. Tem isso, é verdade. Né? E essas são as principais medidas profiláticas para evitar a remoção dos criadouros. As pessoas que têm casa com jardim, lógico, manter bem cuidado, né? Também o mato muito alto também causa poças de água que podem também fazer com que haja a proliferação do mosquito. Os quintais também, né? Quintais sempre bem limpos, sempre sem mato, sempre arrumados. Se você tiver tijolo, coisas que você possa quer armazenar de construção, mas tudo fechado. Né? Pneus, enfim. Tudo que você possa juntar água deve ser eliminado, deve ser tampado, guardado, para evitar essa situação. E os amigos de bairro também, pensar que tem terrenos vazios, e consequentemente às vezes tem uma latinha lá, uma tampinha de alguma coisa, sei lá, aí pode ser que prolifere cada vez mais. Às vezes na sua casa aqui, no terreno, do lado tem um terreno, e às vezes nesse terreno tem que dar uma olhadinha, não custa nada. Eu acho que isso é importante. Às vezes a gente fica, não critico ninguém, só estou falando, né? Só estou trocando ideia. Às vezes a gente fica dentro de uma televisão, às vezes horas, e a gente poderia mexer um pouquinho, parar um pouco daquilo que a gente está fazendo e gastar talvez meia hora no dia para a gente fazer uma faxina. Quer dizer, se cada um fizesse isso, nossa, a gente já está ganhando muito, porque a gente tem essa coisa assim, é que nem no maço de cigarro, né? A pessoa olha e vê aquela foto e diz, nunca é para mim, isso é sempre para o outro. Então a dengue também, olha, ela fala, não, eu não vou pegar, mas escuta, mas espera um pouquinho, nós estamos vulneráveis à situação. Inclusive, Padre Paulo, assim, às vezes a pessoa liga para a secretaria, olha, tem um terreno aqui que tem lata jogada e cheia de água. Ela teve muito mais trabalho em ligar do que ir lá, né? O poder público tem sua responsabilidade, sim. Tá? Para manter os terrenos próprios, os seus próprios, as ruas, enfim, toda a situação que é de competência dele em ordem, mas o particular também tem que fazer a sua parte. Ah, mas o terreno não é meu. Bom, não é seu, mas então você vai ter que o município ir lá, o funcionário ir lá, virar a lata para você. É uma situação também que hoje não tem, a gente não está nesse momento de estar esperando muito para resolver o problema. A gente tem que se virar e resolver o problema. Foi aquilo que a gente falou, né? Você falava dos coordenadores e todo mundo daqueles que trabalham na Secretaria da Saúde, que estão dedicados, mas tem que multiplicar isso. Quer dizer, todos nós somos responsáveis. De repente, quem que colocou aquela lata lá? Foi o governo municipal? Não foi. Quem que colocou a lata? Foi alguém que deixou. E hoje mudou. Hoje não adianta a gente ter saudade das coisas do passado, porque ele já não existe mais. O Dalai Lama, que um homem fantástico, ele dizia, tem 2 dias da vida que eu não posso fazer nada. 2 dias que eu não posso fazer nada mesmo, que é meu passado e o meu futuro. Passado já não tenho, não queira arrumar o passado. Ele já acabou. Não adianta mais, você vai perder tempo. E o futuro, não sabemos se existe. Ontem mesmo fui noticiado de uma pessoa que morreu de dengue em Tatuí. Uma família amiga lá e tudo mais. Quer dizer, ele não esperava isso, nós não esperamos, a morte é tão iminente, está muito próxima da vida da gente. Está certo que a gente tem um outro olhar com relação à morte, mas não é isso que vai eliminar a morte da existência, muito pelo contrário. Então eu acredito que esse trabalho de conscientização, de estarmos unidos, isso vai ajudar muito. É um trabalho de mutirão, é um trabalho de mutirão, todos nós revestidos da luta contra, porque senão nós vamos ficar nós não vamos vulneráveis vencer. Demais. O mosquito, como eu falei, ele é muito mais esperto que a gente, porque ele tem uma proliferação rápida, ele do ovo até ele virar alado, são poucos dias, 5, 7 dias, 10 dias já está voando por aí. E é rápido, né? Rápido, a doença, como eu falei... Sai muito
de uma desova? Muitos, muito mais. Mas tem de repente, como eu falei, até numa tampinha de refrigerantes, 10, 15, 20 larvas a gente encontra. Num pote, imagine dentro de uma caixa d'água destampada. Quantas larvas não vão ter? É muito, é um exército. E nós, o exército aqui embaixo, também vai ser vencido. Ele é um bichinho pequenininho, normalmente você nem sente, às vezes tá andando, você não vê, né? Ele pica, você nem sente. E é essa situação mesmo. Então, a gente tem que, o máximo possível, colaborar e lutar contra mesmo, né? Não tem condição. A gente não vai vencer. Tá certo. Não se trata de aumentar a nossa neurose, não é isso, não, mas parece que é uma mutação dele, né? Ele vai se adaptando a novas situações. Parece-me, não sei se isso é mito ou é verdade, mas... porque a gente sabe que ele voa 1,20 m abaixo, sempre bem na periferia. Agora parece que ataca só durante o dia, mas parece que está havendo uma mutação aí também, parece, se eu não me engano, não sei se é mito. Do comportamento Toma dele, cuidado, né? Do comportamento dele eu não posso mesmo falar se houve não, mas o que a gente sabe, tá? Isso não é só mosquito. Os insetos, eles têm uma resistência, eles conseguem ter uma resistência com venenos. Então, frequentemente, o tipo de veneno é mudado ano a ano, porque eles conseguem ficar resistentes a algum tipo de veneno. Esse ano não é o mesmo veneno do ano passado. Isso já a própria SUSEM, que é o órgão que auxilia os municípios, faz toda a orientação, fornece os venenos para os municípios no combate à dengue, a própria SUSEM faz um estudo com biólogos, enfim, né, pessoas especializadas para esse tipo de função, e eles mudam frequentemente o tipo de veneno para combater. Isso qualquer inseto tem esse tipo de mutação mesmo. Agora, quando ele está crescendo em água suja, não, isso passou realmente algumas mensagens no outro dia, me mostraram na internet, não, mas na mesma água parada temos que tomar nossas providências. Não temos que ficar arriscando, né? Acho que não vale a pena. Uso do repelente, né? Isso também é importantíssimo. Outro dia a Silvia aqui também falou, olha, gente, eu sei que é difícil, o repelente não é barato, mas se você não conseguir comprar, pelo menos faça aquele caseiro que é mais em conta. A Secretaria de Saúde, as unidades básicas passaram a receita, né? Que é o de cravo, pelo menos para se proteger. Porque se você está com repelente, as crianças principalmente, né? Os idosos, em crianças e idosos, são as duas faixas etárias que têm mais complicações com a dengue. Então, vamos nos prevenir. Tá bom, que bom. Isilda, nós estamos chegando no final do programa. Eu quero agradecer muito a sua participação, a sua desenvoltura. Fiquei muito feliz, é verdade, fiquei feliz, sério mesmo, fiquei feliz a sua capacidade de compreender. Porque às vezes tem gente que fala assim, o fulano está lá, mas não sabe nem o que está falando. Não, a Isilda fala com propriedade, sabe o que está falando, é uma pessoa muito bem informada, então é uma pessoa à altura daquilo que ela está ocupando na secretaria, tenho certeza disso. Obrigada. E eu falo porque eu já conheço você há muito tempo e vejo a sua dedicação e como vai alastrando na sua consciência essa busca constante de estar bem informada para poder ajudar a saúde do município. Porque antigamente a Organização Mundial de Saúde dizia o que é saúde? É ausência de doença. Não, esse paradigma que você quebrou já. Sim. A gente sabe muito bem disso, não é ausência. Mas agora é esse trabalho profilático, quer dizer, temos que prever para não cair uma situação, para que a gente não fique vulnerável a essa situação. Então, muito obrigado pelo seu carinho, obrigado por você ter vindo. Nós vamos voltar outras vezes aqui, você podendo, eu fico muito feliz, porque a gente pode informar o nosso povo de Votorantim e com isso a gente crescer como munícipes e cada vez mais se dedicar àquilo que nós acreditamos. Obrigado. Obrigada, eu que agradeço o seu convite, agradeço a oportunidade novamente de estar a gente falando de novo, né, tentando explicar para a população o que vem acontecendo. Agradecer novamente nossa equipe de trabalho que está trabalhando muito, muito mesmo. Eu só posso agradecê-los por todo esse empenho que eles estão no combate à dengue. Muito obrigada, Padre Paulo. Que ótimo. Então você também esteja no combate. Vamos lembrar que o programa da semana que vem será na terça-feira, a partir da semana que vem, nas terças-feiras, às 14h30, 2h30 da tarde. Muito obrigado, Isilda, um ótimo trabalho e que todos nós trabalhemos para que o reino de Deus possa acontecer e a vida seja vitoriosa em todos os aspectos. Uma boa tarde a vocês. Obrigado.